Oi, pessoal. Gravar aqui a resolução das questões de física, né? Do nosso simulado. Então, a física ela começa na questão número 66, tá? Então, diz o seguinte, a questão número 66. O corpo de massa 5.000 gramas move-se em trajetória retilínea com aceleração constante, cujo módulo é 5 metros por segundo ao quadrado. Calcula a intensidade resultante das forças que atuam no corpo. Então, aqui o que eu vou usar? Aqui eu vou utilizar a segunda lei de Newton, né? Que diz que a força aplicada num corpo ela é proporcional à aceleração que ele vai adquirir, né? E a gente representa ela por essa expressão matemática, né? Força é a massa, é igual a massa vezes a aceleração. Bom, vocês percebam que a unidade padrão de força é Newton, tá? Para que a força seja medida em newtons, é necessário que a massa e a aceleração estejam também nas suas unidades padrões. E aí nós vimos nas primeiras aulas, né? Qual é a unidade padrão de massa? É o quilograma. E aí você percebe que a massa está sendo medida em gramas. Então eu tenho que primeiro transformar aqueles 5.000 gramas em quilogramas. Né? A unidade da aceleração já está metro por segundo ao quadrado, que é a unidade padrão. Então não vou mexer, mas eu tenho que mudar a unidade da massa. Né? Para mudar de grama para quilo, eu divido por 1.000. Então 5.000 dividido por 1.000 vai dar 5. E a unidade, quilograma. Tá? Então a massa é 5 quilogramas, né? Ou 5.000 gramas. Bom, então já que eu fiz a transformação aqui da massa, agora eu vou lá substituir na fórmula. Ó. 5 da massa vezes 5 da aceleração. Né? Uma continha simples, 5 vezes 5, 25 newtons. Resposta letra C. Certo? Então, aplicação simples, direto da segunda lei de Newton. Toda vez que você for calcular força resultante, você vai só utilizar essa expressão matemática aqui. Tá bom? Lembre-se disso. Quando você lê a questão, você vai partir daquela expressão ali. Se for para calcular a força resultante de um corpo. Tá? Vamos lá para a próxima questão. Questão número 67. Uma força de intensidade de 12 newtons é aplicada separadamente a dois corpos cujas massas são M1 e M2, produzindo neles acelerações de 2 e 3 metros por segundo ao quadrado, respectivamente. Se os corpos em questão fossem unidos, o valor da aceleração do sistema, sendo que sobre eles a ação da mesma força será de. Então vamos entender aqui o que diz esse problema, né? Essa questão. Ele diz que tem dois corpos, né? De massas M1 e M2, estão sofrendo a ação de uma força de 12 newton, né? Ambos esses corpos. E o M1 está com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado e o M2 com aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Tá? A gente percebe já que as massas são diferentes. Aí ele quer saber qual é a aceleração que essa mesma força de 12 newton provocaria se os dois corpos estivessem juntos, tá? Se M1 tivesse unido a M2, né? Tá, então aqui, o que é que eu vou utilizar? Segunda lei de Newton, né? Força é igual a massa vezes a aceleração. Só que ele que aqui na questão é o quê? É a aceleração. Quando eu isolo a aceleração, a minha fórmula vai ser, a aceleração vai ser a força dividida pela massa. Aqui eu coloquei M1 mais M2, porque os corpos vão estar o quê? Unidos, tá? Então eu vou ter que somar as massas do corpo 1 e a massa do corpo 2. Certo? Então eu vou, para resolver essa questão, eu vou utilizar essa expressão matemática, né? Aceleração é a força dividida pela massa. Só que a massa vai ser a massa dos dois corpos. Bom, se eu olhar a questão, ele não me dá a massa dos dois corpos. Mas, pela segunda lei de Newton, eu posso calcular a massa dos dois corpos. Calculando a massa, como é que eu vou utilizar a fórmula? A massa vai ser a força dividida pela aceleração, né? Força dividida pela aceleração. Eu tenho uma força e tenho uma aceleração. Então, eu posso calcular a massa do corpo 1. Vai ser a força que está sendo aplicada nele, dividido pela aceleração dele, A1.
Então, substituindo os valores, 12, que é a força, e por 2, que é a aceleração da massa do corpo 1, eu vou ter que a massa do corpo 1 vai ser de 6 quilos, né? 12 dividido por 2. Fazemos a mesma coisa para o corpo 2, né? A massa do corpo 2 vai ser a força dividido pela aceleração 2, né? Percebam que a força é a mesma, né? Ele diz lá na questão. Então, 12 dividido pela aceleração, que é 3. Quando eu divido aqui, vai dar 4 quilos, né? Então, M1 é 6 quilos, M2 é 4 quilos. Então, agora eu vou pegar esses valores e colocar lá na primeira equação, ó. Vou substituir lá em cima, ó. A aceleração vai ser igual à força, que é sempre a mesma, 12, dividido pela massa 1 mais a massa 2, né? 6 mais 4 vai dar 10 quilos. Então, 12 dividido por 10 vai dar 1,2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Aqui é a resposta, letra A. Beleza? Então, aplicação da segunda lei de Newton, só que agora a gente está não calculando como a gente fez na primeira questão, a força diretamente, né? Ele está calculando a aceleração e calculando a massa, né? Eu coloquei essa questão para vocês verem as variações que essa forma ela pode aparecer, tá bom? Vamos passar aqui para outra questão. Número 60, questão 68. A massa e o peso de uma bailarina na Lua valem, respectivamente. Aí ele quer saber quanto é que vale a massa e o peso da bailarina. Aí ele diz, ó, dados. A massa da bailarina é 50 quilos e a gravidade na Lua é 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então aqui nós vamos utilizar o quê? Aquela expressão matemática para calcular o peso. O grande detalhe dessa questão é o seguinte, pessoal, é a diferença entre massa e peso. Massa é uma coisa, peso é outra coisa, tá? Massa é uma grandeza escalar, que é uma grandeza que ela é caracterizada pelo número e pela unidade, né? Eu digo, a massa da bailarina é 50 quilos. Isso é o suficiente para você entender. Já o peso é uma grandeza vetorial, tá? Precisa da unidade, ou precisa do módulo, da direção e do sentido, certo? É uma grandeza vetorial. Então, eu não caracterizo o peso simplesmente com o valor e a unidade dele. Isso não é o suficiente, tá bom? Então, a grandeza vetorial, eu preciso do módulo, que é o valor dela, a unidade, o sentido e a direção que ele está agindo. Então, olha só. Aqui ele diz que a massa é 50 quilos. Pessoal, a massa de um corpo, ela é o valor é o mesmo em qualquer lugar. A massa dele vai ser o mesmo, tá? Então, o corpo, a massa dele vai ser aqui 50 quilos na Terra, vai ser 50 quilos lá na Lua. A massa da bailarina vai ser 50 quilos em qualquer planeta da nossa galáxia, tá? A massa dela vai ser a mesma. Então, a massa aqui é 50 quilos. O que vai mudar, pessoal, é o peso, tá? O peso aí é diferente. Porque o peso, né, como a gente viu a expressão matemática para calcular o peso é o quê? É a massa do corpo vezes a gravidade que ele está sendo submetido. E aí a gente percebe que a gravidade de planeta, né, a planeta na Lua são diferentes. Logo, o peso vai ser diferente, porque a gravidade em cada planeta, ou seja, a Lua, vai ter um valor diferente. Estão entendendo? Então, a gravidade lá na Lua é 1,6. Aqui na Terra, a gravidade é 9,8. Então, é quase 5 vezes mais do que lá na Lua, tá? Então, lá na Lua, qual vai ser o peso da bailarina? Então, vou calcular multiplicando a massa 50 vezes a gravidade lá da Lua, que é 1,6. Então, quando eu faço essa multiplicação, eu vou encontrar 80 newtons. Percebam que a unidade de peso é newton, porque peso é uma força, né? É a força com que você está sendo jogado para
baixo, né? Porque você está sendo atraído pelo corpo, né? No caso aqui, a Lua, né? Pela Lua. Então, força, peso é uma força, tá? E a unidade é newtons. Então, quando eu falo assim, eu peso 50 quilos. Então, isso está totalmente errado, porque a unidade de peso é newton, porque peso é uma força. Então, eu peso 50 newtons, ou minha massa é 50 quilos. Essa é a forma correta, ok? Então, aqui a resposta, a letra é. A massa dela é 50 quilos e o peso lá na Lua vai ser 80 newtons. Vamos passar para outra questão, questão de número 69. Então, aqui nessa questão a gente vai trabalhar exatamente o que eu acabei de falar sobre peso e massa, né? Então, a primeira alternativa aqui, eu até destaquei aqui a parte que está errada, né? Alternativa. Então, ele diz assim, peso e massa representam a mesma grandeza física. Então, aqui já está errado, né? Acabei de falar. Massa é uma grandeza escalar, peso é uma grandeza vetorial. Né? Peso é uma força, né? E massa, não. Letra B, ele diz aqui, ó, peso e massa são forças, né? Então, ele já diz, já que já está errado, né? E aí, ele ainda diz mais, ó, são grandezas vetoriais. Lembra que eu acabei de falar também? Massa é uma grandeza escalar. Peso é uma grandeza vetorial. Letra C. A letra C diz exatamente porque ele fala que a massa é uma grandeza vetorial, né? E ela é uma grandeza escalar. Aí ele troca aqui também, né? Então, a resposta correta é a letra D, né? A massa é a quantidade de matéria que existe em um corpo. E o peso é uma grandeza vetorial que representa a força com a qual esse corpo é atraído pela Terra. Certo? E aqui o que está errado na letra E é porque é a mesma, é parecido, só que ele diz lá que o peso é uma grandeza escalar. Não, quem é escalar é a massa. Peso é uma grandeza vetorial. Certo? Então a resposta aqui é letra D. E a última questão a gente vai também trabalhar a questão do peso, né? Então qual será o peso de um objeto em Júpiter? Que na Terra pesa 400 newton. Aí ele dá aqui a gravidade na Terra, a gravidade de Júpiter. Beleza, então como é que eu respondo essa questão, pessoal? Vou partir da expressão matemática que eu calculo o peso. Qual é a expressão matemática? Peso é a massa vezes a gravidade. Ele quer saber qual o peso lá em Júpiter. Então eu vou precisar da massa desse corpo e da gravidade de Júpiter. A massa eu tenho? Não. Eu tenho a gravidade de Júpiter? Tenho, mas eu não tenho a massa. Mas eu tenho o peso dele da Terra e tenho a gravidade da Terra. Então, com essas duas unidades, com essas duas grandezas, eu posso então calcular a massa dele, porque a massa dele vai ser na Terra, vai ser igual à massa lá em Júpiter. Né? Acabei de fazer a questão da bailarina. Né? A massa dela vai ser na Terra e lá na Lua. Então, a massa é a mesma. Então, a massa do corpo lá, desse objeto, vai ser na Terra, né? É o peso dele na Terra dividido pela gravidade da Terra, né? O peso é 400 newton e a gravidade aqui é 10. Então, a massa dele aqui vai ser de 40 quilos. Agora eu vou lá para calcular o peso em Júpiter, né? O peso vai ser a massa dele, que é 40, vezes a gravidade em Júpiter, que é 25. Então, lá em Júpiter, ele vai pesar 1000 newtons, tá? Então, a resposta aqui, letra A. Beleza? Com isso, a gente encerra e aqui eu fico à disposição para tirar qualquer outra dúvida.